Gurizada, o negócio é o seguinte, precisamos conversar mais sobre a atitude de Renato, que no finalzinho do jogo contra o Bahia ontem à noite, mandou todos os reservas para o vestiário e ele próprio abandonou a casa-mata. E associar esta atitude a uma forte e talvez perigosa entrevista coletiva que ele concedeu ainda na Arena Fonte Nova. Renato, por exemplo, respaldou as denúncias de John Textor, o presidente do Botafogo, que está suspenso pelo STJD. Este meu vídeo é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que tem todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço do teu FGTS. É isso mesmo. O governo federal permite a antecipação do saque por um período de até 10 anos. Uma boa grana, de forma rápida, no teu bolso. Mas há um caminho para isso, há regras, e quem tem este conhecimento é o time da Mais Ágil. Vai no link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário, clica ali e já começa conversando com a equipe da Mais Ágil no WhatsApp. Todos vocês perceberão como é simples e como é rápido para antecipar 10 anos do teu FGTS, o teu fundo de garantia, um bom pedaço no teu bolso e de forma muito rápida. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta. E a seguir a gente fala de uma entrevista muito forte de Renato e talvez perigosa, para ele e para o Grêmio. A arbitragem de Braulio Machado em Bahia 1, Grêmio 0, tem vídeo aqui no meu canal te contando a história deste jogo e uma atuação desastrosa do Grêmio, especialmente no primeiro tempo. Bem, a arbitragem de Braulio Machado foi ruim. Como quase todas as vezes que ele está em campo, ele se atrapalha no aspecto disciplinar, comete erros importantes, mas neste jogo, Bahia e Grêmio, ele não cometeu nenhum erro que tenha, por exemplo, interferido na vitória do Bahia, que foi absolutamente superior. Portanto, a reclamação do Renato, repetida com relação à arbitragem no futebol brasileiro, é plenamente justificada. Também a denúncia que ele fez e que tanto a CBF quanto o CNM, que comanda a arbitragem brasileira, precisam se manifestar. E precisam se manifestar de forma oficial. O que disse o Renato na entrevista coletiva? Que o senhor Jailson Macedo Freitas, que é diretor de arbitragem da Federação Baiana, mesmo cargo, por exemplo, que o Leandro Voaden ocupa aqui na Federação Gaúcha de Futebol, pois que o senhor Jailson Macedo de Freitas estava à beira do campo. E que teria sido ele o responsável pela expulsão de Diego Costa. Quase nos acréscimos do jogo, Diego Costa estava sentado no banco de reservas e teria feito algum tipo de reclamação, algum tipo de protesto. O Renato está dizendo que foi o Jailson que falou para o quarto árbitro do comportamento do Diego Costa e assim ele acabou expulso. Bom, em primeiro lugar, se isso aconteceu, é realmente muito sério e precisa ser avaliado. O segundo ponto é uma mudança que a CBF fez na madrugada na posição de Jailson Macedo Freitas. No site da CBF, aí ele aparecia antes como assessor, ou seja, assessor da arbitragem. Durante a madrugada, a CBF mudou isso para delegado local. É estranho. E a CBF precisa se manifestar do porquê ter feito esta mudança na madrugada de sábado para domingo. Verificado, confirmado isso, é um episódio grave e a denúncia do Renato tem que ser levada adiante. Eu não tenho nenhuma dúvida que a arbitragem do futebol brasileiro é absolutamente incompetente, mal dirigida. Aliás, o gaúcho Leonardo Gaciba, que esteve à frente da entidade, também fez um péssimo trabalho, também fez um trabalho muito ruim e qualquer crítica que se faça à qualidade da arbitragem brasileira, eu, por exemplo, respaldo e endosso. Mas, na minha opinião, isso não justifica uma atitude de desequilíbrio que o Renato teve no finalzinho do jogo, nos acréscimos, de, configurada a expulsão do Diego Costa, ele abandonar o jogo, ir para o vestiário e levar com ele todos os reservas. Ficaram ali o médico e preparador físico. Depois
na imagem se viu os jogadores, na verdade, naquele toldo, né, bem no meio do gramado, observando o finalzinho da partida. O fato é, o Grêmio teve uma atuação completamente desorganizada, especialmente no primeiro tempo, foi dominado pelo Bahia. E a atitude do Renato, sim, na minha opinião, ela serve e tem também este objetivo, não é o único, também este objetivo de disfarçar e de tornar a pataquada que o Renato, o chilique que ele teve à beira do campo, maior que a atuação do Grêmio. Um Grêmio dominado, desorganizado, e se tivéssemos, ao final do primeiro tempo, uma vitória do Bahia por 2 ou 3 gols de diferença, não seria nada injusto. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, é óbvio que o Renato quis chamar a atenção com esta atitude para esta arbitragem equivocada, incompetente, que nós vemos no futebol do Rio Grande do Sul e, portanto, também no futebol brasileiro. O Renato quis chamar a atenção para isso, na minha opinião, de forma equivocada, atabalhoada, fiasquenta, chiliquenta. Renato protagonizou, na minha opinião, um fiasco, um vexame com aquela atitude. Ele abandonou o jogo, foi para a entrevista coletiva e respaldou o seu discurso, dizendo, por exemplo, que estava ali apenas em respeito à imprensa. Bacana, mas ele também tem que estar ali em respeito ao Grêmio. E aí nós vamos para frases de Renato que, na minha opinião, são muito perigosas. Haveria outra forma do clube protestar, de algum dirigente se expor e não permitir que o Renato fizesse isso. Será que a gente vai ter que dar mais atenção para as entrevistas do presidente do Botafogo? Disse Renato numa referência às denúncias feitas por John Textor, o homem que comanda o Botafogo e que está denunciado e punido e suspenso pelo STJD. Uma punição pequena, 45 dias, ele fez denúncias sobre a lisura do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro dos últimos anos e até agora não apresentou nenhuma prova. As denúncias de Textor são graves, mas o fato dele não apresentar provas também. E o Renato, sob certo aspecto, ele acabou emprestando o seu currículo a este tipo de manifestação. E pode colocar o Grêmio numa enrascada. Renato certamente será questionado sobre isso. E muito provavelmente os dirigentes do clube, o presidente Alberto Guerra. O presidente Alberto Guerra endossa a manifestação de John Textor, é legítimo que o presidente faça isso. Ele tem esse direito de fazer, assim como o Renato. Mas eles estão calçados? Há um pilar sustentando a acusação de John Textor, do qual o Renato está apoiado ou não? Renato misturou os assuntos. Descontente com a expulsão de Diego Costa, trouxe a denúncia de John Textor novamente para tentar reforçar o seu discurso, quando na verdade ele acabou endossando a manifestação daquele que é o mandatário, o comandante do departamento de futebol e do clube do Botafogo. Renato fez mais, aí tem algumas bravatas. Por mim, eu faço os pontos necessários e coloco os meninos para jogar o campeonato. Às vezes dá vontade, disse o Renato, de pedir demissão e curtir a vida na beira da praia. Mas eu preciso trabalhar. São frases que não se sustentam, que a gente sabe que nem o Grêmio vai colocar os meninos para jogar o Campeonato Brasileiro. Há muito dinheiro envolvido, há patrocinadores também. Nem o Renato vai pedir demissão e nem o Renato precisa trabalhar se vitimizando. Ah, mas eu preciso trabalhar. O Renato tem a vida absolutamente resolvida, todos nós sabemos isso. Outra frase de Renato que talvez seja passível de punição. Ou a CBF toma vergonha na cara, ou o CNM toma vergonha na cara. Frase forte. E talvez uma ameaça de Renato quando ele diz: vão me perseguir? Bom, daí o barulho vai ser maior. Renato se desequilibrou neste processo. Renato se perdeu numa tentativa de criar um fato para chamar a atenção da incompetência da arbitragem brasileira e para também dar uma mascarada, uma desviada no assunto no futebolzinho que o Grêmio apresentou, especialmente no primeiro tempo contra o Bahia, se passou. Acabou se excedendo, ultrapassou o sinal vermelho. De novo eu repito, Braulio Machado é um árbitro fraquíssimo, atrapalhado, mas não vejo nele intenção ruim. Ele simplesmente é incompetente. A atitude de Jailson Macedo de Freitas tem que ser levada em consideração, tem que ser, essa denúncia do Renato tem que ser levada adiante. E a CBF precisa explicar esta mudança na função dele em meio à madrugada. Tudo isso é pertinente, mas a forma de protesto e a manifestação de Renato em entrevista coletiva, quando na verdade quem deveria ter se manifestado ali é um dirigente do clube e não o treinador, que agora fica exposto à possibilidade de ser punido, isso mostra que Renato
acabou se excedendo. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Aqui está o meu Instagram, Meneghetti Jornalista, me acompanhe lá também. Este vídeo é em nome da Mais Ágil, a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar o teu FGTS. Vai no link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário, clica ali, conversa com o time da Mais Ágil no WhatsApp e tu vais ver que é possível antecipar 10 anos do teu fundo de garantia. A Mais Ágil tem todo o know-how, toda a expertise para te dar um atalho para tu conseguir botar a mão nessa grana de forma muito rápida. Mais Ágil, o link no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.